Amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kniper, vamos falar da Libertadores. O Flamengo passeou para cima do Internacional. Acho que esse é o termo mais claro, né? Tipo, do time que parecia que era o que estava atrás no placar, né? Porque tinha maior intensidade, buscava mais o gol e venceu o Internacional do Roger Machado por 2-0. É um momento que o torcedor do Flamengo empolga, né? Vai enfrentar o Estudiantes na próxima rodada. Nada garante que vai ser mais fácil, até porque não é como se o Internacional tivesse oferecido ameaça em algum momento ao Flamengo até agora. Pode ser que a catimba argentina dos Estudiantes possa fazer a diferença, é um tipo de desafio distinto também, mas o Flamengo, a meu ver, tem um caminho bem traçadinho para semifinais, porque o elenco é bom. Mais uma vez os reforços vêm mostrando muita qualidade, Samuel Lino jogando muito bem, o Saúl Ñíguez acho que vira o grande destaque, a partidaça dele, né? Eu acho assim, o Flamengo é até especialista em contratar esses jogadores que estão no futebol europeu e vir jogar o último gás aqui, né? O Jorginho, o Saúl Ñíguez são claramente jogadores que não acompanham mais o ritmo do futebol europeu, mas não é por falta de talento. E aqui eles conseguem acompanhar mais o ritmo ainda, não sei por quanto tempo, mas eles sobram tecnicamente falando e eles têm ainda o gás suficiente para conseguir trazer impacto para o futebol aqui no Brasil, né? E o time do Flamengo é muito bom, né? Tem muito jogador de qualidade e o trabalho do Felipe Luiz é interessante, né? Eu acho que é um cara de muito potencial, joga muito direitinho o Flamengo, né? Tem os bons jogos do Flamengo do Felipe Luiz, são impressionantes, né? Aquele jogo contra o Chelsea no Mundial de Clubes, não é, eu acho que é uma ilusão. Ok que o Chelsea jogou mal, né? O Chelsea melhorou no mata-mata, mas a maneira que o Flamengo jogou foi fantástica, né? É uma postura muito impressionante. E eu acho que o Flamengo, assim, hoje, ele mostrou que está em nível de futebol bem acima do Internacional e, obviamente, o Felipe Luiz bem acima do Roger Machado, que faz uma temporada muito ruim à frente do Internacional e que vergonha para ele 3 jogos seguidos e 3 derrotas, né? E o pior de tudo é que cada jogo foi ficando pior para ele, entende? O Flamengo tem até mais dificuldade lá no jogo de ida em casa, no Maracanã, só 1-0, não era um placar de super segurança, mas a questão é, vai no Brasileirão 3-1 e agora 2-0, que poderia ter sido bem mais, né? Porque é o Flamengo que cria, é o Flamengo que dita o ritmo, e o Internacional faz pouco, entende? Foi muito pouco que o Internacional fez nos 2 jogos, quase não criou uma chance de perigo de verdade. E aí eu fico olhando para o Roger Machado, né? Será que a imprensa brasileira vai sair em defesa dele? Porque eu acho que um cara que tem muita marra para quem só ganhou estadual, porque foi fazer deboche lá do Jorge Jesus, se eu fosse eu pedindo telão, me chamaria de professor Pardal. E olha que nem era nem ele foi se referir ao Jorge Jesus, mas era o Paulo Souza que tinha feito isso, nem era o Jorge Jesus, mas imagina, o cara foi fazer deboche, né, do cara que ganhou Libertadores, ganhou Brasileirão, e o cara só ganhou estadual na vida dele. É isso que o Roger Machado tem, estadual. E, assim, ele chegou na entrevista pós-jogo na ida, satisfeito com o resultado e com a performance, falando que controlamos o Flamengo. Grandes merdas, controlou e perdeu. Olha, aquele negócio, no final importa o resultado, né? O Chelsea lá em 2012 foi enfrentar o Barcelona e o Bayern de Munique, o Barcelona do Guardiola, o Bayern do Jupp Heynckes, né? Ganhou no futebol feio, ganhou no busão e no contra-ataque. E assim, faz parte, né? A questão não é você, tipo assim, ter mais volume ou negar volume ao adversário. No final, o que vai importar é o resultado. E nos 2 jogos o Internacional perdeu, né? Não adianta controlar o resultado e você ainda sair perdendo, entende? E eu acho essas declarações muito bizarras. Eu acho que o Roger comprou muito do barulho que a imprensa fez no ano passado, porque de fato o Internacional foi bem no passado e teve aquele momento bom dele, mas esse ano, 12º no Brasileirão, já foi eliminado da Copa do Brasil, tá eliminado agora da Libertadores. E aí eu fico pensando, né? Tipo, o Roger Machado, ele não tem uma eliminação igual a do Cacique Medina, como aquela derrota pro Globo. Lembra desse jogo? Dá até de rir só de lembrar, né? Que foi realmente uma vergonha muito grande, né? Que o Internacional foi eliminado pelo Globo na Copa do Brasil, né? E assim, ele não tem essa eliminação até agora, e não é esse o caso. O jogo de hoje, para o torcedor do Inter, vai ser revoltante, porque a diretoria fez a parte de chamar a torcida lotou o estádio, lembrar do jogo do Fluminense, que eles cobraram ingresso baratinho para que tivesse todo mundo lotando, né, na semifinal da Libertadores contra o Fluminense. E assim, tá lá a torcida, jogou papel picado até não poder mais, né, e atrasou o início do jogo, tentou fazer a parte deles, mas nada adianta se os jogadores não corresponderem, mas os jogadores também precisam de um plano de jogo, precisam de um esquema tático bem definido. O Alan Patrick tem uma temporada aquém, na maior parte do tempo, porque o time é muito desorganizado, não é porque falta qualidade a ele, né? Um jogador muito acima da média, mas
Tá tudo mal montado, tá tudo mal estruturado, mais derrotas do que vitórias no Brasileirão. Esse trabalho do Roger é uma demonstração muito clara, né, de um técnico que para mim tem muitas limitações e que não consegue fazer o time progredir mesmo tendo mais tempo de trabalho. Não é como se ele tivesse há pouco tempo no comando do Internacional, já está mais de um ano, se não me falha a memória, mas a questão é o pior momento do trabalho dele talvez, pelo que o time não joga, né? E assim, o trabalho dele vem mostrando o Internacional cada vez menos letal no ataque, muito lenta a armação, muito pobre, e uma defesa que não se garante, né? Mais uma vez, né? Tipo, no somando os 3 jogos, sofreu 6 gols, e assim, hoje um Flamengo que ditou o ritmo do jogo do jeito que queria, controlou a partida, e eu fico pensando assim, o Internacional não parecia que estava atrás do placar. Foi só um jogo assim que, tipo, olhou o Flamengo jogar a maior parte do tempo, não sei se estava esperando o gol de contra-ataque, e olha, é um trabalho do Roger Machado tão pobre de repertório, porque assim, o que frustra pra mim, né, na questão do Internacional não é perder, porque eu acho que no final o Flamengo era favorita, não ter feito nada. O Internacional não levou perigo, né? E assim, eu sei que o trabalho do Felipe Luiz é bom, o time do Flamengo é bom, mas não é como se fosse impossível fazer isso. O Mirassol fez isso, gente. O Atlético Mineiro, lá na Copa do Brasil, fez isso. A gente tem que lembrar, o jogo lá teve chances perigosas, meteu bola na trave. Olha que o trabalho do Cuca não é lá grandes coisas, não. É muito ruim, inclusive. Mas é assim, ele soube usar minimamente o talento da equipe naquele jogo para levar perigo. Cadê o Flamengo fazendo isso, gente? O Internacional fazendo isso no Flamengo, gente? É Libertadores, né? E assim, é muito nítido que o cara não quer correr muitos riscos, né? Tipo, não tem essa postura. Então, pra mim, assim, foi realmente um jogo muito fácil para o Flamengo, porque não havia nada no Internacional hoje em campo que fizesse a torcida acreditar que eles buscariam uma virada ali, porque não teve nenhum tipo de momento essa postura durante o jogo. Então, por esse vídeo é isso, gente. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.